Vamos lá, caras. Dilatação térmica, tá? Com esse conteúdo, nós fechamos a parte de termodinâmica e termologia e calorimetria, né? Toda essa parte, ela se conclui com a ideia de dilatação térmica, tá? Como o próprio termo já diz, dilatação é a ver com coisas que aumentam de tamanho, tá? Quase toda a matéria, e eu digo quase toda porque, por exemplo, nós temos aí os polímeros, que são borrachas, que quando nós temos a temperatura deles elevada, a matéria ela sofre uma dilatação, ela aumenta de tamanho. Então, sempre que nós falarmos de dilatação térmica, nós estamos nos referindo a aumento de tamanho. Tá ok? E térmico está relacionado à temperatura. Ou seja, é um aumento de tamanho do nosso material mediante aumento de temperatura, tá? Uma coisa que eu posso dizer para vocês, adiantando todo o processo, é que a maior parte dos materiais, quando nós aumentamos a temperatura, eles também aumentam de tamanho. Esse L aqui é para indicar comprimento ou, sei lá, o lado de um objeto, tá bom? A maioria deles, quando nós diminuímos a temperatura, também diminuem de tamanho, tá? Existem outros materiais, como por exemplo plástico, borracha, geralmente os derivados aí, os derivados do látex ou então alguns tipos de polímeros, que são borrachas, eles, quando você aumenta a temperatura, acontece exatamente o contrário. Eles diminuem de tamanho, tá? Como, por exemplo, se você colocar fogo aí em um saco plástico, ao invés dele aumentar de tamanho, ele vai diminuir, ele vai se contrair, tá? Então, mas isso não é a realidade na maioria dos materiais, tá? A realidade na maioria dos materiais é essa daqui. E são esses materiais, ainda bem, que nós vamos estudar, tá bom? Pronto. Mas, professor, por que ocorre esse aumento de tamanho? Tá? O que aumenta, caras, guardem isso, não é a massa. A massa do material, ó, então bota aqui, ó, a massa do material não muda. Então você pode esquentar, a massa do material não muda. Porque massa está relacionada à quantidade de matéria. Então, se você esquentasse o material e a matéria aumentasse, nós teríamos aí produção de matéria do nada, simplesmente mediante transmissão de energia. Isso não é razoável, tá? O que aumenta, de fato, é o volume do objeto, ou seja, as dimensões. Então, ó, o volume do material muda. Tá, ok? Mas, professor, por que muda? A explicação, caras, do volume do material mudar, ela é de cunho microscópico. Nós enxergamos ela no mundo macroscópico, mas microscópico é a explicação dele. Veja só, a matéria ela é composta de átomos. Então, vou desenhar aqui alguns átomos. E esses átomos, eles estão ligados. Eu vou representar as ligações atômicas por molas. Tá? Professor, mas por que molas e não cordas? Eu vou já explicar isso para você. Então, nós temos infinitos átomos para cá e infinitos átomos para cá. Professor, como assim infinitos? Caras, é da ordem do número de Avogadro, 10 a 23. Lembra? Então, é muito átomo. O que acontece? Todo átomo, ele tem uma agitação peculiar que está relacionado à temperatura em que aquele corpo está. Então, o nosso átomo, o nosso material aqui, ele é composto de uma cadeia de átomos e vamos supor que esses átomos vibram para lá e para cá, só em uma direção. Isso não é verdade na maioria dos materiais, tá? Como nós temos materiais aí que habitam as 3 dimensões conhecidas, eles fazem vibrações nas 3 dimensões conhecidas, tá? Mas vamos supor que a nossa cadeia de átomos só vibra para lá e para cá. À medida que eu vou adicionando calor a esse material, a temperatura dele vai aumentando. A temperatura dele aumentando, nós vamos ter que essa que nós chamamos de amplitude de vibração vai aumentar. Ao invés dos átomos vibrarem
um pertinho do outro, eles começam a aumentar essa vibração. Por isso que nós precisamos de molas. Porque quando eles chegam muito perto, mas muito perto um do outro, eles passam a se repelir. E é a mesma ideia que acontece com uma mola. Então, ó, esse aumento na amplitude de vibração vai fazer com que nós percebamos o nosso objeto maior. Não porque ele esteja de fato maior, ou que ele tenha ganhado massa ou matéria, mas sim porque a amplitude de vibração deles, ou seja, o para lá e para cá que ele faz, aumentou de tamanho. Ou seja, ele tem que ocupar, por conta disso, mais espaço. Tá bom? É como se fosse uma pessoa dançando e agora ela faz passos muito longos. E essa é a explicação de por que os materiais eles tendem a aumentar com o aumento da temperatura. Tá? Quando nós temos derivados aí do látex, por exemplo, isso não vai ocorrer dessa forma, é um pouco mais complexo. E para nível de ensino médio, aí não é necessário que vocês compreendam exatamente como acontece. Tá bom? Basta saber que existem materiais que não obedecem a essa ideia aqui. Tudo bem? Pronto, professor. Mas me diga uma coisa. Eu consigo dizer se uma pessoa é alta ou baixa simplesmente medindo a altura dela. Ou seja, eu consigo dizer se uma pessoa é magra ou gorda simplesmente medindo a massa dela, ou popularmente chamado de peso. Tá bom? Eu consigo dizer se um carro está indo rápido ou devagar simplesmente medindo a velocidade dele. Eu consigo dizer se um soco é forte ou fraco simplesmente medindo a força que foi aplicada nele. Tá? Mas tem como eu dizer se um objeto ele dilata muito ou dilata pouco, ou simplesmente com um número? Tem, cara. Existe um número que eu vou mostrar aqui para vocês, que é uma nova grandeza, que pode ser representada de 3 formas. Por um alfa, por um beta ou por um gama. Tá? Esses caras aqui são chamados de coeficientes de dilatação. Coeficientes de dilatação, tá? Nós temos 3 tipos de coeficientes de dilatação. O primeiro coeficiente de dilatação, ele é chamado de coeficiente de dilatação linear. O segundo coeficiente de dilatação, ele é chamado de coeficiente de dilatação superficial. O terceiro é o volumétrico. Professor, qual a diferença entre esses 3 tipos de dilatação? Bem fácil, cara. É o seguinte, existem materiais que eles são tão compridos, mas tão compridos, que ao invés de nós considerarmos as 3 dimensões que eles ocupam, nós consideramos preferencialmente uma, ou seja, nós consideramos simplesmente o comprimento dele. Porque o comprimento dele comparado com as outras dimensões é muito maior. Então, a gente só considera a dilatação ocorrida em uma dimensão. Quando nós só consideramos a dilatação em uma única dimensão, nós medimos essa dilatação por meio de um coeficiente de dilatação linear. Professor, isso quer dizer que se eu colocar fogo nessa ponta aqui dessa barra, e ela vai aumentar de tamanho, olha só, tá? E esse tamanho aqui, esse ΔL, que é o tamanho final da barra, LF, menos o tamanho inicial, isso daqui é o quanto ele dilatou, tá? E quem vai dizer se ele vai dilatar muito ou pouco, um dos caras é o coeficiente de dilatação dele, tá? Cada material tem um coeficiente de dilatação diferente. Por exemplo, o que é que você acha que dilata mais? Madeira ou metal? Ah, professor, peraí. Os átomos do metal, eles têm mais liberdade para vibrar. Então eu acho que é o metal. É verdade. Os metais, eles têm altíssimo coeficiente de dilatação, enquanto a madeira tem baixo, o vidro tem baixo, tá? E uma série de outros materiais têm coeficiente de dilatação baixo. Então, quanto maior o coeficiente de dilatação, mais ele vai dilatar. Tudo bem? Pronto. Então, quando a gente considera a dilatação numa única direção, coeficiente de dilatação linear. Quando a gente considera a dilatação em mais de uma dimensão, por exemplo, eu tenho uma chapa de metal que eu vou construir uma peça de um carro, tá? Essa chapa de metal, embora ela esteja uma espessura muito pequena, ela possui 2 lados que são consideráveis.
dois lados que você tem que levar em conta o tamanho deles, que podem ser iguais ou não. Então, quando ele tem duas dimensões que devem ser consideradas para dilatação, porque, por exemplo, ele dilata, aí ele ganha, se tiver preso essa extremidade aqui, ó, na parede, ele vai ganhar a dimensão assim. Essas duas dimensões, elas têm que ser levadas em conta. Quando eu levo em conta duas dimensões, eu tenho que usar um coeficiente de dilatação superficial. O bacana é que existe uma relação entre o linear e o superficial, e também entre o volumétrico, que a gente vai ver, tudo bem? Professor, e quando é que a gente usa o volumétrico? Peraí, eu já sei. Utilizando lógica aqui, o volumétrico a gente utiliza quando o material tem as três dimensões a serem consideradas. Tanto largura, como altura, como profundidade são relevantes. Nesse caso, nós temos que considerar as três dimensões e, consequentemente, o coeficiente de dilatação utilizado tem que ser o volumétrico. Tá? Professor, peraí, mas o coeficiente de dilatação é uma característica do objeto ou do material? É o seguinte, o coeficiente de dilatação é uma característica do material. Então, uma barra de ferro e uma bola de ferro, eles vão ter o mesmo coeficiente de dilatação linear, por exemplo. Tá? Mas, professor, a bola de ferro tem três dimensões, então eu vou ter que usar o volumétrico para ele. É verdade. E, então, existe alguma relação entre o coeficiente de dilatação linear, superficial e volumétrico? Existe, cara. E ela é bem simples de você guardar. Na coeficiente de dilatação superficial, que é o beta, ele é 2 vezes o alfa. Tá? Ah, professor, o alfa ele é em uma dimensão. Como o beta é para 2 dimensões, faz sentido que ele seja 2 vezes o coeficiente alfa. E o gama, ele é 3 vezes o alfa. Ou seja, nas tabelas de materiais é dado o coeficiente de dilatação linear na maioria das vezes. Então você multiplica por 2 para achar o superficial, se você vai considerar as outras dimensões, e multiplica por 3 se você vai achar o volumétrico. Tudo bem? Esse cara aqui, ele é para materiais. Professor, os sólidos, ele tem aí coeficiente de dilatação mais ou menos em que valor? Na maioria dos sólidos, eles são da ordem de 10 a menos 5 ou 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Essa é a unidade do meu coeficiente de dilatação. Tá bom? Pessoal, então, pensa aí uma situação onde eu posso ter aí um uso desse coeficiente de dilatação. Imagina só. Imagina que eu tenho uma chapa de ferro e ela tem um buraco no meio. Quando eu esquento essa chapa de ferro, esse buraco aumenta junto com o tamanho dessa chapa de ferro. Isso sempre acontece, tá? Pronto. E eu tenho, perto dessa chapa de ferro, um cilindro. Aqui o meu cilindro, tá? O cilindro, se ele tem dimensões além do comprimento relevantes, ele também vai aumentar o diâmetro dele. Ele vai ficar maior, ele vai ganhar espessura. Tá? Então, digamos que eu quero colocar esse cilindro nessa chapa e eu quero que fique bem presa depois de aquecido. Tá bom? Como é que isso vai acontecer? Vamos lá. Quando eu coloco um no outro, tá aqui, ó. Vou colocar aqui, simula aí que o cilindro entrou na chapa de metal. Tudo bem? Pronto, entrou aqui o cilindro na chapa de metal. Tá? Digamos que encaixou. O que é que vai acontecer? Se o coeficiente de dilatação aqui da chapa de metal, que eu vou chamar de beta, tá? For menor do que o coeficiente de dilatação linear do meu cilindro, tá? Então aqui, ó, beta, ou botar simplesmente alfa. Você pode considerar só o coeficiente de dilatação linear. O alfa da placa, ele é menor do que o alfa do cilindro, que eu vou colocar desse jeito aqui. Deixa eu desenhar um cilindro decente. Pronto. O que vai acontecer nesse caso? Isso quer dizer que o cilindro ele vai dilatar mais do que a minha chapa. Ou seja, enquanto o cilindro vai aumentar muito de tamanho, a minha chapa ela vai aumentar pouco.
Isso quer dizer que essa parte aqui ela vai ficar cada vez mais presa, cada vez mais agarrada. Olha só que bacana. Agora, professor, digamos que eu pegue e o coeficiente de dilatação da minha chapa é maior do que o coeficiente de dilatação do meu cilindro. O que é que vai acontecer nesse caso? Vai acontecer que a dilatação do buraco da minha chapa vai ser maior do que a dilatação do cilindro, ou seja, a chapa ela vai deixar o cilindro folgado dentro dela. Isso não é interessante, porque o cilindro ele não vai ficar preso. Tá bom? Esse é um exemplo bem bacana de onde a gente pode utilizar aí os coeficientes de dilatação para saber se uma peça vai ficar presa na outra ou não. Bacana, né?